Olá pessoal, hoje nós vamos explorar um trecho bíblico que aborda a história de Sodoma e Gomorra, duas cidades que enfrentaram a ira divina. Vamos mergulhar nas passagens bíblicas para entender os 5 motivos pelos quais essas cidades foram destruídas e o que podemos aprender com isso. Vamos explorar Gênesis capítulo 18, versículos 1 a 33 e Gênesis capítulo 19, versículo 1 a 38. Logo após o pacto da circuncisão que Deus fez com Abraão, algo extraordinário aconteceu. Abraão foi visitado por 3 homens, mas na realidade era o Senhor e 2 anjos. Este é um dos muitos casos de aparições do anjo do Senhor e marcou um momento crucial na história de Abraão. Nesse encontro, Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, sob a sombra de grandes árvores em Manre, quando o Senhor apareceu a ele. Apesar de não saber a verdadeira identidade de seus visitantes, Abraão imediatamente demonstrou hospitalidade, oferecendo água, alimento e abrigo. Como se fosse uma conversa entre 2 amigos, Deus revelou seus planos a Abraão. Ele confirmou novamente a promessa de um filho para Abraão e Sara, dessa vez dando um prazo específico no próximo ano, nesta mesma estação. Foi nesse momento que Sara, ouvindo a promessa, riu incrédula, mas Deus não poupou palavras para lembrá-la de que nada é impossível ao Senhor. Essa troca entre Abraão e Deus é um lembrete de como muitas vezes subestimamos o poder de Deus em nossas vidas. Questionamos seu alcance, esquecendo que Ele é o Criador de todas as coisas. Enquanto essa cena se desenrola, testemunhamos uma interação única entre Deus e Abraão. Deus revela a Abraão seus planos de julgar as cidades de Sodoma e Gomorra devido à sua corrupção e pecados. Aqui imaginamos o rosto de Abraão demonstrando preocupação e tristeza, pois seu sobrinho Ló, que ele tratava como irmão, habitava em meio àquela cidade corrompida. Imediatamente vemos que Abraão começa a interceder pelos justos que poderiam estar morando ali naquela cidade. Abraão demonstra compaixão, ousadia e amor pelas pessoas dessas cidades. Ele ousadamente, com muita confiança, propõe perguntas a Deus. Será que o juiz de toda a terra não fará justiça? Abraão estava defendendo a justiça divina, demonstrando sua preocupação genuína com o destino dos justos. Esse diálogo destaca a importância da oração e da intercessão em nossas vidas. Abraão não apenas pediu por justiça, mas também negociou com Deus, tendo como base a confiança nesta mesma justiça, mostrando o quanto ele confiava no relacionamento que tinha com o eterno Deus. Como resultado dessa intercessão, Deus se comprometeu a não destruir as cidades se houvesse pelo menos 10 justos nelas. No entanto, infelizmente, Sodoma e Gomorra não tinham nem mesmo esse pequeno número. Então Abraão foi diminuindo o número até chegar ao ponto de perguntar se por causa de um único justo, Deus não destruiria a cidade. E o Senhor confirma que por causa desse justo não destruiria a cidade. Porém, o destino de Sodoma e Gomorra já estava selado. Então Deus envia 2 anjos a Sodoma e Gomorra para resgatar Ló e sua família antes que a destruição comece. Ló ofereceu hospitalidade àqueles anjos, àqueles homens que tinham chegado à cidade, mas a população corrupta da cidade cercou sua casa, exigindo a presença dos visitantes para fins malignos. Eles queriam violentar os homens estrangeiros que tinham chegado ali à casa. Essa demonstração de perversidade e imoralidade confirmou que o juízo de Deus era mais do que justo e selou de vez o destino de Sodoma. Após um ato misericordioso de Deus, Ló e suas filhas foram levados para fora da cidade. A sua mulher, porém, não teve a mesma sorte. Gênesis capítulo 19, versículo 24 a 25, nos diz que a cidade foi destruída com fogo e enxofre, lançados do céu pelo próprio Deus. O profeta Jeremias, também no capítulo 29 do seu livro, no versículo 18, também ressalta que ninguém habitaria naquele lugar novamente.
Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Gênesis 19, 24 a 26. O termo olhar para trás era usado como uma figura de linguagem para indicar retornar, voltar para trás, retroceder. É provável que a mulher de Ló não tenha apenas feito um gesto de olhar para trás, como imaginam alguns, mas ela tenha retornado para a cidade por algum motivo, talvez por não acreditar que a cidade fosse realmente ser destruída ou talvez tentando buscar alguma coisa que ficou para trás. Acabou assim como consequência da sua desobediência, tendo o mesmo fim que os habitantes daquela cidade. Mas por que Deus destruiu essas cidades? Vamos explorar algumas razões cruciais para que isso tenha acontecido. O primeiro motivo é que as pessoas de Sodoma e Gomorra se entregaram ao pecado. Seus atos pecaminosos, seus crimes, incluindo imoralidade sexual e todo tipo de abominações, ultrapassaram os limites da misericórdia de Deus, atraindo a ira divina. Como motivo número 2, eles não apenas pecavam, mas a forma como assediaram os anjos que foram buscar Ló e sua família mostra que eles gostavam de exibir publicamente os seus pecados, sem qualquer tipo de pudor ou vergonha. Seus atos imorais eram visíveis a todos, refletindo um coração maligno e distante de Deus. E em terceiro lugar, além disso, a maldade era tamanha que acabou por contaminar toda a cidade, a ponto de não existir sequer 10 homens justos entre eles. Apoiavam os malfeitores, encorajando a continuação da maldade e agravando ainda mais seus pecados. Havia uma escassez total de pessoas justas. Apenas Ló e sua família eram considerados justos aos olhos de Deus. A retidão escassa contribuiu para a decadência moral das cidades. O motivo número 4 foram os gritos de desespero, as queixas e o clamor de outras cidades por causa de todos os pecados cometidos naquela cidade, que atingiram níveis alarmantes. Todas as vítimas, as pessoas prejudicadas e envergonhadas pelo povo daquela cidade, clamavam ao Senhor por justiça. Sodoma e Gomorra haviam afundado em uma depravação tão grave que suas ações exigiam uma providência da parte do próprio Deus. E como quinto motivo, além disso, esses eventos servem como um exemplo profético. Essas cidades são citadas várias vezes na Bíblia como um exemplo negativo. Jesus comparou a destruição de Sodoma e Gomorra com eventos futuros que ocorrerão no fim dos tempos, lembrando-nos da importância de permanecer fiéis. Em Efésios capítulo 5, versículos 5 a 7, somos lembrados de não nos associarmos com tais pecados, pois a ira de Deus recai sobre os filhos da desobediência. Resumindo, Sodoma e Gomorra são um alerta para a humanidade sobre os perigos do pecado desenfreado e do afastamento de Deus. Eles nos lembram da importância de buscar a retidão e a moralidade em nossas vidas, bem como a necessidade de permanecermos vigilantes contra a tentação. As filhas de Ló, mais tarde, também tomaram decisões trágicas, que como resultado geraram as nações de Moabe e Amon, com histórias complexas de rivalidade com o povo de Deus. Portanto, este trecho bíblico nos oferece lições profundas sobre intercessão, confiança em Deus e as consequências de nossas escolhas. Abraão nos lembra de que podemos nos aproximar de Deus com nossas preocupações e ousar questionar, coisa que muita gente tem medo de fazer, desde que os seus questionamentos sejam justos e não estejam carregados de motivos egoístas, hipocrisia, motivos maldosos ou algo que fira a santidade e o amor de Deus. Você poderá questioná-lo, sabendo que Ele é o juiz de toda a terra e que a sua justiça sempre prevalecerá. Mesmo diante de toda a sua grandeza e santidade, Deus está sempre pronto a inclinar os seus ouvidos ao clamor e à súplica dos seus filhos. Em ti busquei refúgio, ó Senhor, não permitas que eu jamais seja frustrado.
por tua justiça abriga-me. Inclina para mim o teu ouvido e apressa-te em resgatar-me. Sê minha rocha inabalável, a fortaleza da minha salvação. Tu és meu rochedo e a minha fortaleza. Pela honra do teu nome, conduze-me e guia-me. Um salmo de Davi, Salmo 31, versos 1 a 3. Obrigado por nos acompanhar nessa reflexão bíblica. Deixe o seu like, seus comentários abaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam se beneficiar dessas reflexões. Vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. Meu desejo é que a graça e a sabedoria do Senhor estejam presentes na vida de vocês em todo o tempo. E se o Senhor permitir, até um próximo vídeo.